Essa dica vai fazer o conteúdo grudar no teu cérebro e você vai lembrar de tudo que você estudou no dia do Enem, no dia do vestibular, para você passar em medicina, ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família. Meu nome é Leonardo Vicari, sou estudante de medicina, estou no finalzinho da faculdade de medicina, nos últimos estágios, né, dando plantões na emergência, tanto na clínica quanto na cirurgia, e eu ajudo pessoas comuns passarem medicina, estudando sozinho em casa, sem cursinho, passar o mais rápido possível. Tem alunos meus que passou em 60 dias, tem alunos meus que passou em 90 dias, 4 meses, 6 meses, em menos de um ano, federal pelo SISU, particular pelo ProUni, FIES, Programa Mais Médicos, tem vários depoimentos aí, você pode pesquisar aí no meu canal, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva aqui e ative as notificações para você receber conteúdos todos os dias. Então vamos lá, memória. O Enem, ele é uma prova de memória, o vestibular é uma prova de memória, concorda comigo? Porque imagina comigo, quem que vai passar em medicina? Quem lembrar do conteúdo. Porque para tu passar em medicina, tu tem que acertar as questões. Para tu acertar as questões, tu tem que lembrar do conteúdo. Então, aquela pessoa que não treinou a capacidade de memorização, não vai lembrar do conteúdo, logo não vai passar em medicina. A memória é como se fosse um músculo. Então, para você aumentar o músculo, você tem que ir na academia, treinar esse músculo, para esse músculo aumentar a capacidade dessa musculatura. Concorda comigo? Então, acontece a mesma coisa nos estudos. Né? Para você aumentar a tua capacidade de memorização, você tem que aumentar Tu tem que aumentar, para você melhorar a tua capacidade de memorização, você precisa treinar o músculo da memória, tá? Então é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Quando a gente pensa do ponto de vista neurocientífico, tá? Não sou coach, não sou guru, não sou nada. Eu falo aqui de neurociência. A gente vai dividir a memória em 3 estágios, tá? A codificação semântica, o armazenamento da memória de longo prazo e a recuperação do conteúdo, tá? Então é eu estudar o conteúdo, entender como é que ele funciona, guardar na memória de longo prazo e lembrar do conteúdo depois para conseguir fazer uma questão, tá? Então são 3 elementos, tá? Que a gente tem que olhar para trabalhar essa questão da memória. Mas eu quero trabalhar com vocês o que eu julgo que é o mais importante, que é a codificação semântica, tá? Em outros momentos a gente até pode trabalhar os outros elementos, tá? Mas o mais importante aqui na minha opinião e que vai afetar a memória de longo prazo, que vai afetar a tua capacidade de recuperar o conteúdo no dia da prova, é a questão da codificação semântica. Então vamos lá. Então, por exemplo, eu falo para você, caneta. Vem a imagem na tua cabeça de uma caneta Bic, de uma caneta não sei o que, Stabilo, que é com muitos os vestibulantes de medicina. Vem vários tipos de caneta, vem uma imagem na tua cabeça. Agora eu falo para você conexão. Percebe? Pode ser uma conexão na internet, pode ser uma conexão humana, pode ser uma conexão entre pai e filho, pode ser várias coisas, tu entendeu? Que abrange um monte de coisa, até ficar vago o que é conexão, né? Conexão da internet, conexão do computador, pode ser várias coisas. Agora, a caneta vem uma imagem bem clara na tua cabeça. O que é isso? É uma codificação semântica. Então, eu codifico aquela informação para a linguagem, para uma imagem cerebral. Então, é muito mais fácil eu lembrar da imagem da caneta. Um outro exemplo, né, para as pessoas que fazem academia, é muito mais fácil você lembrar o movimento que tu faz no aparelho do que você lembrar o nome do aparelho. É muito mais fácil você lembrar a fisionomia da pessoa do que você lembrar o nome da pessoa. Quando você estiver estudando, é exatamente isso que você vai fazer. Você tem que, na hora que você escreve lá, por exemplo, a fórmula do cilindro, que é um conteúdo muito prevalente, que é muito importante na prova. Quando você escreve lá as regras para usar a crase na redação, quando você vai lá e estuda genética, estuda ecologia, você tem que pensar sempre na codificação semântica desse conteúdo. Não basta só você escrever, você tem que ver a imagem daquele conteúdo. Então, por exemplo, né, um exemplo que eu dou para os meus alunos, tanto vai estudar lá metabolismo energético do carboidrato. Então você tem que imaginar você comendo um chocolate, aí comeu aquele chocolate, né, absorveu, quebrou em glicose, absorveu lá no duodeno, entrou na corrente sanguínea, né, e aí a glicose não entra na célula porque tem uma barreira, uma bicamada fosfolipídica, uma barreira de gordura, então precisa produzir um hormônio, que é a insulina, para abrir os glúteos e deixar essa glicose entrar dentro da célula, né? Então, você criar essa imagem na tua cabeça, porque se tu só escrever o que eu estou falando aqui, vai chegar lá no dia do Enem e você não vai lembrar da insulina, que inclusive caiu Enem 2016 uma questão sobre insulina, né? Sobre diabetes. Então, assim, você não vai lembrar do conteúdo, você vai ficar em dúvida. Você não vai conseguir interpretar. Agora, se você imagina a imagem, você comendo um chocolate, entrando naquele chocolate, aquele prazer que te deu, você com os seus amigos naquele momento, fica muito mais fácil.
Então você vai estudar, por exemplo, o volume do cilindro. Você lembra daquele dia que você tomou café com o seu pai, aquele dia que você tomou café com aquele seu amigo que você ama. Você lembra, pô, era uma xícara, tinha um formato de cilindro, o volume do cilindro era da base vezes a altura. Então tem uma base, que é uma circunferência, tem a área, né, PR ao quadrado, aí multiplica pela altura, né, a área da base vezes a altura. Então você cria uma imagem. Então toda vez que você sentar para estudar, que você quer memorizar um conteúdo que vai ser cobrado na prova, que a gente sabe que o Enem ele tem um padrão de prova, o vestibular tem um padrão de prova. Aqui na minha cidade as provas, são 3 faculdades de medicina aqui. As 3 faculdades têm um padrão na prova. O Enem tem um padrão na prova, porque é feito por seres humanos. Então, toda vez que tu sentar para estudar, faça isso. Faça uma codificação com uma imagem daquele conteúdo, tá? Não escreve a parte teórica. A parte teórica tu vai esquecer semana que vem, mês que vem tu já não lembra mais nada. Agora, a imagem do conteúdo você nunca mais esquece. Então, percebe, tudo isso que eu falei tem conexão emocional. O chocolate tem uma conexão emocional. Tomar um café com seus amigos tem uma conexão emocional. Óbvio, dei 2 exemplos, biologia e matemática. Poderia dar dezenas de exemplos, que é o que eu faço com os meus alunos dentro do curso. A gente pega questões, analisa várias questões de física, de matemática, de redação, aí lá eu consigo dar mais, consigo abarcar mais coisas dentro do curso, tá? Por isso que eu dei só 2 exemplos aqui. Mas, cara, isso daí é uma coisa que eu uso até hoje na faculdade de medicina, né? Óbvio que hoje é muito mais fácil, porque tu lembra o paciente, né? Tu lembra a fisionomia do paciente com insuficiência cardíaca, com dissecação aguda de aorta. Então tu consegue lembrar muito mais os conteúdos, um infarto, um AVC hemorrágico, AVC isquêmico, tu consegue por causa da imagem, né? Mas dá todos os conteúdos, história, geografia, dá para tu fazer isso, tá? Então, codificação semântica é o segredinho que vai fazer você grudar o conteúdo e lembrar dele no dia da prova e com isso ter mais clareza para resolver o cálculo de matemática, ter mais clareza para interpretar a questão de história, ter mais clareza para interpretar a questão de geografia e com isso passar em medicina e ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família, tá? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal porque todo dia tem conteúdo gratuito para te ajudar a passar em medicina e ser o primeiro médico da sua família. Tamo junto, valeu!